Lucas capítulo 15, versículo de número 1. Eu só quero trazer alguns pontos para a nossa meditação, para que eu possa trazer uma clareza para você a respeito de que tipo de lente você está usando para ver ou para enxergar o Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com as pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Amém? Somente até aqui, para que a gente possa introduzir aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Queridos, nós temos uma ótica a respeito do Evangelho. Eu estava conversando ontem com um dos pastores que pastoreiam lá na Inglaterra, e ele estava falando de um problema que ele teve com um dos irmãos, que o fato daquele irmão ser um irmão que conhece muito a Bíblia, tem experiência, tem estudo, tem uma visão própria a respeito do Evangelho. Ele falava que todas as vezes que ele descia do púlpito, por mais impactante que a mensagem fosse, aquele irmão ele sempre trazia um ponto a ser discutido na mensagem, um ponto a ser interrogado, se estava certo, se estava errado. E eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, eu estou simplesmente colocando que nós temos um ponto de vista a respeito do Evangelho que nós cremos, a respeito do Evangelho que nós vivemos. E dentro da igreja existem pessoas de todos os tipos, pessoas que têm muita fé, pessoas que têm pouca fé, pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm pouco conhecimento, pessoas que têm experiências com Deus realmente, e tem outros que nunca tiveram experiências com Deus, mas que estão buscando, caminhando com o Senhor Jesus e caminhando com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E dentro dessa visão, eu queria deixar uma pergunta para a sua meditação no dia de hoje. Qual é a sua lente? Como que você enxerga o Evangelho de Jesus Cristo? Será que a minha lente e a sua lente enxerga a igreja do Senhor Jesus como um simples lugar aonde nós nos reunimos para podermos fazer amizades ou para poder ouvir uma palavra que vai mexer com o nosso ego? Será que nós enxergamos Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo e pagou o preço do pecado pela minha vida e pela sua vida? Ou será que Jesus é simplesmente um Deus que proporciona milagres para a nossa vida? E qual é a lente que nós enxergamos Jesus? Qual é a lente que nós enxergamos o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo, na minha lente, ele é cura. Na minha lente, o Evangelho de Jesus é vida, porque a própria Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Ele reconciliou a mim e a você com o Senhor Jesus, reconciliou a mim e a você com o Pai, reconciliou a mim e a você com o Espírito Santo. Então a minha ótica do Evangelho é uma: toda vez que eu leio a Bíblia, eu consigo ver o amor de Deus pela minha vida. Toda vez que eu enxergo, que eu leio um texto bíblico, todas as vezes que eu começo a refletir em determinado texto, eu só consigo ver o laço de amor de Deus me atraindo para Ele, de todas as formas. E o texto que eu acabei de ler fala que Jesus ele se sentava na mesa de publicanos, de cobradores de impostos, de pessoas que não são dignas, não são santas, não são religiosas, mas Jesus se assentava à mesa com elas. E na ótica dos fariseus,
Na ótica dos sacerdotes da época, aquilo era um escândalo, aquilo era algo abominável, porque como pode alguém santo sentar à mesa daquele que não é santo? E eu aprendo algo interessante com isso. Jesus, ele não tem problema com o pecador. Jesus, ele tem problema com o pecado. Jesus não é cúmplice do nosso pecado, mas ele é cúmplice da minha vida e da sua vida. Jesus, ele tem interesse em estar perto de mim, em estar perto de você, para que você possa enxergar nele o amor que constrange a nossa vida, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais indignos nós nos sentimos. Quando nós estamos num ambiente de oração, quando nós estamos num ambiente onde a presença de Deus é notória, vem pensamentos à nossa mente. Nós não somos dignos da santidade de Deus. Nós não somos dignos porque nós fazemos coisas erradas todos os dias. Mas o amor de Deus, todos os dias, nos permite nos aproximar dele. E Jesus, para dar uma resposta para aqueles fariseus, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola, ele fala sobre a ovelha perdida. Ele diz que alguém tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, por acaso não deixaria as 99 e iria atrás daquela única ovelha para que se recompusesse as 100 ovelhas? Nós aprendemos que a cultura hebraica, uma pessoa para ser rica naquela época, ela precisaria ter pelo menos 100 ovelhas. Então aquela ovelha, ela não tinha simplesmente o valor de uma ovelha, ela tinha o valor de um título de riqueza para o proprietário. Então, com certeza, aquela pessoa não iria atrás da ovelha simplesmente porque ela era uma ovelha, mas porque ela tinha um valor especial. Então a pessoa faria muito esforço simplesmente para poder manter o seu título de nobre, manter o seu título de nobreza. Então Deus, ele olha para aquela ovelha e sabe que aquela ovelha é muito mais do que a ovelha. O homem, o proprietário daquela ovelha, olhava para aquela ovelha e sabia que ela tinha um valor muito maior do que ela imaginava. Porém, aquela ovelha estava perdida. Todas as parábolas que Jesus conta, ele, por mais simbologia que ele use, ele sempre vai trazer o esclarecimento para a minha vida e para a sua vida. E quando ele fala de uma ovelha, ele está falando de mim e de você, porque assim como a ovelha, só existe uma maneira de uma ovelha se perder. A ovelha, ela só se perde, ela só sai do meio do rebanho quando ela encontra um pasto melhor ou simplesmente mais destacado para que ela possa comer sozinha. Ou seja, a ovelha é um pouco egoísta, ela não gosta de compartilhar com a outra, ela sempre vai procurar comer o melhor pasto, ela sempre vai procurar comer separadamente para que não haja briga. Então, aquela ovelha, ela se perdeu simplesmente por buscar o seu próprio interesse. E quando alguém busca o seu próprio interesse, está sujeito a cair e ficar longe do seu pastor. Provérbios 18 diz assim: quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Não é sensato que uma ovelha viva destacado do rebanho. Não é sensato que um cristão viva longe da sua comunidade de fé. Não é sensato que uma ovelha busque se alimentar por conta própria, sem ser guiado por um pastor, sem ser guiado junto ao seu rebanho. Quando Jesus usa essa parábola, ele está falando muito mais do que simplesmente uma ovelha. Ele está falando de pessoas como eu e como você, que muitas das vezes buscamos viver a nossa vida para suprir os nossos próprios interesses, quando na verdade nós precisamos aprender a viver em comunidade.
Eu sempre digo que ninguém é igreja sozinho. Para sermos igreja, nós precisamos um do outro, porque nós somos membros de um corpo, e esse corpo, para ter vida, para se movimentar, ele precisa fazer e se conectar um com o outro. Ou seja, nós precisamos estar ligados à cabeça que é Cristo, mas nós vamos precisar de outro membro para que o propósito da nossa vida seja completo. Jesus também conta outra parábola, a parábola da dracma perdida, falando a respeito de uma mulher que tinha 3 moedas e que ela perde essa moeda dentro de casa. E de repente ele começa a procurar essa moeda, ela acende a luz, ela começa a limpar a casa para que essa moeda seja achada. Moeda, quando nós falamos de moeda, nós falamos de algo que tem valor. Porém, diferente da ovelha, a ovelha sabia que estava perdida. A moeda não sabe que está perdida. A moeda sabe que tem um valor, porém ela não sabe que está perdida. Mas Jesus também, quando se refere à moeda, ele está se referindo a uma pessoa que às vezes sabe o seu valor, mas não sabe que está perdida. Tem um valor especial, mas não sabe que está perdida. E Jesus está dizendo que esse tipo de pessoa que tem esse valor e não sabe que está perdido, ele precisa ser encontrado, e ele só vai ser encontrado se houver pessoas diligentes que vão buscar a luz e vão procurar e vão investir tempo para que ache esse tipo de pessoa. E Jesus conta a parábola mais famosa, que é Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, fala sobre o filho que um dia pegou o recurso do pai e saiu para gastar todo o recurso do seu pai, e simplesmente ele também se perdeu, mas em um dia ele caiu em si e decidiu voltar para os braços do seu pai. É interessante porque o que os fariseus estavam pensando era que Jesus, ele não devia estar no meio daquele povo. Jesus não devia estar no meio dos pecadores, Jesus não devia estar no meio dos cobradores de impostos, mas a resposta que Jesus dá é a resposta que nenhum daqueles homens esperava. Jesus, ele começa a falar de pessoas, e de diferentes tipos de pessoas, porque Jesus, ele sabe realmente para que ele veio. Ele veio por pessoas que ninguém dava nada, ele veio por pessoas que não tinham uma realidade de religiosa, pessoas que não tinham o conhecimento de quem Deus era, e foi por essas pessoas que Jesus veio. E eu quero dizer para você nesta manhã que esse tipo de pessoa sou eu, esse tipo de pessoa é você que foi encontrado por esse amor. Jesus, ele olha para a terra, querido, e ele enxerga diferentes tipos de pessoas, mas acima de tudo, ele enxerga o valor que nós temos, porque quando nós olhamos com a ótica do mundo, para o mundo e para as pessoas, nós nos perdemos, nós atropelamos as pessoas para obter coisas, nós atropelamos o sentimento dos outros para que a nossa dor tenha mais destaque. Nós nunca olhamos para a dor do outro sem antes olhar para a nossa própria dor. Nós não nos compadecemos da dor do outro porque a nossa dor sempre é maior. Mas Jesus não, querido. Jesus, ele não olhou para a sua dor na cruz, ele olhou para a nossa miserabilidade, ele olhou para a necessidade que eu precisava de um Salvador, ele olhou para a sua necessidade de que você precisa de um Salvador, e era por isso que ele devia se sacrificar, e é por isso que nós estamos aqui hoje. O Mendes, quando introduziu o culto, ele disse que
os anjos olhavam, João olhava e não tinha ninguém digno de abrir aquele selo, de abrir aquele livro, de desatar aquele selo. Só Jesus, querido, Ele é digno. O único homem que pisou nessa terra, que foi livre de pecado, foi o Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos pecadores. Glória a Deus, porque hoje nós somos pecadores justificados pelo Senhor Jesus. Nós somos pecadores que encontramos a graça do Senhor Jesus. O favor de Deus alcançou a minha vida e a sua vida. E isso não nos faz melhor do que qualquer outra pessoa. Mas Jesus encontrou a minha vida, encontrou a sua vida e trouxe você aqui para dizer que independente de como você é, você tem um valor muito grande. E é sobre esse valor que eu quero falar com você hoje. É um valor que não é reconhecido pelas pessoas, é um valor que não é reconhecido pela religião, mas eu quero dizer para você que Deus vê como o homem não vê. A Bíblia diz que o profeta vai na casa de Jessé para ungir um rei. Deus disse para ele ir à casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé a rei. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jessé, Jessé começa a apresentar os filhos bonitos, os filhos fortes, os filhos guerreiros. Mas Deus fala no coração do profeta: não são esses que estão diante dos seus olhos. Então o profeta pergunta a Jessé: Jessé, por acaso você tem algum filho ainda aí que possa me mostrar? E a Bíblia diz que ele diz: eu tenho um pequenino que está cuidando das ovelhas, que era Davi. Davi era um menino franzino, era um menino bastardo, que ficava cuidando das ovelhas do pai. Ninguém via Davi, ninguém batia palma para Davi, ninguém valorizava o trabalho de Davi, mas Deus, que olhava para o céu, via o valor que Davi tinha. Eu quero dizer que da mesma forma que Deus olhou para Davi cuidando de ovelhas, Ele olha para a minha vida e olha para a sua vida. Ele olha para a minha vida quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos aqui cuidando da casa do Senhor, quando nós estamos nos relacionando, quando nós estamos na nossa vida cotidiana, aonde as pessoas do nosso lado não conseguem enxergar o valor que nós temos, aonde quando nós estamos fazendo algo para Deus e não somos reconhecidos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te vê quando ninguém te vê. E a recompensa, ela não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Por muitas das vezes nós somos julgados porque nós quebramos alguns paradigmas da religião evangélica. Por exemplo, normalmente qualquer igreja normal que você vá, para se batizar uma pessoa, Diana, você tem que fazer primeiro um discipulado com essa pessoa. Para uma pessoa cear, minimamente ela tem que ser batizada, ela tem que pelo menos ter uma vida já congregacional. E por nós decidimos andar contra o fluxo da religião, nós somos julgados. Mas eu quero dizer para você que Deus vê como o homem não vê. E é por isso que quando nós olhamos para os frutos, nós sabemos que nós estamos agradando o coração do Senhor. Quando nós olhamos para pessoas que decidiram caminhar com Jesus porque foram aceitas como elas chegaram, nós sabemos que Deus, Ele aceita você quando você vem, e a transformação é contínua na minha vida e na sua vida. Deus está querendo mostrar para você que você tem muito mais valor do que você imagina. E como eu falei, qual é a lente que eu e você estamos olhando para o nosso próximo? Porque Jesus, quando se sentava à mesa com pecadores, Ele não estava olhando o pecado daquela pessoa,
Ele não estava olhando aquele cobrador de imposto que muitas das vezes burlava o sistema, cobrava mais indevidamente. Jesus, quando olha para a minha vida, Ele não olha quando eu erro, Ele olha quando eu tento consertar. Todo mundo que se assenta à mesa do Senhor, ele se assenta com o interesse de mudança. Por mais difícil que seja a mudança na nossa vida, Jesus está olhando a intenção do nosso coração. Quando uma pessoa vem para um culto, ouve uma pregação, e a única coisa que passa no coração dela é questionar aquilo que foi falado, ela não está com interesse de mudança. Ela está com interesse de aparecer, de dizer que sabe mais, de dizer que não é da forma que foi falado. Mas uma pessoa que tem um interesse de mudança, ela está passando o filtro em tudo aquilo que está sendo falado e está dizendo: eu preciso olhar dessa forma, eu preciso andar dessa forma, eu preciso ver esse valor que está sendo pregado, eu preciso enxergar isso que Jesus está vendo na minha vida. Jesus, querido, Ele nos ama tanto que Ele consegue nos constranger com o seu amor. Ele consegue aproximar-se de nós quando nós, às vezes, nós mesmos não queremos nem dar ouvido à nossa própria voz. Quando nós cometemos erros e nos sentimos indignos, quando nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos, Paulo ele diz assim: o pecado que eu não quero fazer, eu faço o tempo todo, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que sou. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, querido, um homem que escreveu praticamente toda a doutrina do Evangelho do Novo Testamento, um homem que teve experiência de ressuscitar defuntos, um homem que teve uma experiência de ganhar nações para o Senhor, um homem que teve experiência de ser arrebatado, de ir ao terceiro céu, um homem que teve experiência, querido, de ganhar milhões de almas para o Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço o tempo todo. Se Paulo tinha essa consciência da miserabilidade do homem que ele era, imagina eu e você. Nós estamos buscando nos aperfeiçoar, nós estamos buscando nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo, e durante esse relacionamento vai ter muitas das vezes altos e baixos. Vai ter dias que você vai experimentar milagres do Senhor. Vai ter dias que parece que o céu está fechado e você não vai conseguir ver nada acontecendo. Vai ter dias que você vai tropeçar, vai pecar, vai cair, vai chorar de arrependimento. Mas eu quero dizer para você: bem-aventurado é aquele que reconhece o seu erro, reconhece a sua falha. A ovelha, querida, ela estava perdida, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia como voltar. A moeda, ela estava perdida, mas não sabia que estava perdida porque era uma moeda. O filho pródigo, ele sabia que estava perdido, mas ele sabia como voltar. Os três têm o mesmo valor. Nós, diante do Senhor, temos o mesmo valor. Tem pessoas que estão perdidas, que não conseguem voltar sozinhas, porque erraram, porque pecaram, porque não se sentem dignos de arrependimento. Precisam de pessoas como eu e você para poder estar próximo, para poder aconselhar, para poder pegar na mão e carregar. Tem pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. E eu e você precisamos fazer esse papel de levar a palavra do Senhor Jesus, de levar esse amor de Jesus, de mostrar para ela o valor que ela tem. E existem pessoas que estão perdidas,
que sabem como voltar, que sabem aonde precisam melhorar. E o que eu acho mais lindo é que, independente do estado que a pessoa esteja, o meu Jesus, ele não mudou. O meu Jesus, ele continua como um advogado, querido. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando a minha causa e a sua causa. Ele está nos justificando, ou seja, todas as vezes que nós erramos, nós nos arrependemos, nós buscamos Jesus, Ele nos aceita de volta. Todas as vezes que nós cometemos algo que desagrada o coração do Senhor, nós nos arrependemos, nós buscamos o Senhor Jesus e Ele nos aceita de volta. Virá um dia, querido, que Ele virá como juiz, e nesse dia não vai ter tempo para que nós venhamos nos arrepender. Vai ser o dia que nós vamos prestar conta com Ele. Então, diante dessa palavra, eu quero trazer essa reflexão para a sua vida. Eu quero convidar você a enxergar o valor que Deus enxerga dentro de você, não com a ótica da religião, mas com a ótica do amor, com a ótica do perdão, com a ótica da misericórdia. A Bíblia diz, não, eu digo, que só conhece misericórdia quem experimentou misericórdia. Eu experimentei a misericórdia do Senhor. Deus, Ele me tirou do lodo do pecado, me lavou, me colocou de pé, me deu um ministério, me deu uma família. Deus, Ele me mostrou valores que eu tenho que eu não conhecia. Ele me fez enxergar como eu nunca tinha me enxergado. E você, às vezes, pode se olhar e se ver da mesma maneira, porque no meio da sociedade e para a sociedade, você é apenas mais um. Você é apenas mais uma pessoa correndo atrás de trabalho, atrás de dinheiro para pagar as despesas. Mas dos céus, Deus está olhando e está dizendo: você não é mais um. Você é alguém que experimentou o favor de Deus. E eu queria trazer essa consciência para você. Eu queria fazer uma oração direcionada a essa ótica, para que você possa enxergar isso nessa manhã. Por favor, se coloque de pé.